Tem coisa que chega, tem coisa que deu, tem coisa que você está sustentando há um tempão que você já nem quer mais, então já deu, tá na hora de dizer chega. Até quando você vai sustentar? Achando que o outro vai mudar, que as coisas vão melhorar? Será que elas vão melhorar mesmo? Ou será que você tem que dar um basta nisso e seguir o seu caminho, sabendo que coisas melhores vão chegar? Sejam muito bem-vindos, estudantes da Escola Consciência Solar, a mais um Giro Oracular semanal. Eu sou o professor Vari. Eu sou a professora Fari. E nós estamos aqui reunidos para mais uma consulta ao Oráculo Sagrado. Bom, vamos ao nosso ritual padrão. Não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal para se conectar com a gente, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E claro, já compartilhar de cara esse conteúdo com aquela pessoa, aquele seu amigo, aquela sua amiga que gosta de ficar bem informada do que está acontecendo no plano sutil e no plano material. Então, sem mais delongas, né? Vamos falar um pouquinho sobre o céu da semana? Com toda certeza. Essa semana nós estamos, então, sob a influência de uma lua minguante se encaminhando para uma lua nova. Ou seja, aquele momento final de limpeza, aquele momento final de tirar certos lixos. E nessa segunda-feira, a Lua está em Câncer, né, onde ela vai transicionar aí até a Lua Nova, que será no sábado. Então, a gente está limpando emoções, reprocessando experiências passadas em busca de quê? De compreender o mais profundo do que a vida queria nos trazer com aquilo que nós vivenciamos, né? Ou seja, transformar memórias em sabedoria, limpando também o espaço para que as novas experiências, as novas conexões possam surgir. Muito bem, então vamos lá aos nossos arcanos da semana? Você que está chegando aqui agora, nós temos 3 arcanos aqui na mesa. O arcano guia, que é o arcano principal da energia da semana, o arcano de desafio e o arcano de conselho. E a partir da interpretação dessa tríade, a gente busca aí encarar essa semana com um pouco mais de preparo e fé. Então, nesse momento, feche os seus olhos, faça uma respiração profunda. Vamos pedir aí ao Grande Espírito que nos traga uma mensagem de sabedoria, de compreensão, de paz, para que a gente possa, assim, caminhar, então, para mais uma semana. 1, 2 ou 3. 3. Arcano guia da semana, arcano de desafio e o arcano de conselho. Fácil não vai ser. Mas também faz quanto tempo que não é? Temos o 6 de ouros como o arcano guia da semana. E o 6 de ouros é um arcano que nos traz o símbolo da balança e o símbolo da doação. Então, o que esse arcano ele traz para a gente? É um arcano de prosperidade, tá? É um arcano que fala sobre trocas justas, sobre o que está indo retornar para a gente. Então, é um arcano aí que literalmente rege a lei da prosperidade, onde a gente aprende a respeitar os fluxos da vida e a entender que eles não são bons nem ruins, mas eles nos ensinam e nos indicam coisas. Pode ser que se você está em um trabalho, se você está em um projeto que o recurso que você está investindo não está retornando para você, e aí você tem que estar bem atento no sentido de retornar para você, porque isso pode estar retornando de várias formas, mas se isso está de alguma forma te prejudicando e pesando para você, talvez seja um indicativo de que a sua energia, a sua atenção não devam estar ali. Assim como, se você está colocando a sua energia em alguma coisa, está vendo as coisas indo para frente, está vendo as trocas melhorarem, está vendo as coisas fluírem, aí você sabe que ali é um bom lugar para você colocar a sua energia e a sua atenção.
como é um arcano do elemento terra, né? Um arcano do caminho da manifestação, né? Ele pode estar relacionado com questões de trabalho, sim, é um arcano do naipe de ouros, mas vem falar sobre todos os tipos de trocas. Então, principalmente amizades aí também. Porque a gente tem como desafio da semana uma carta do naipe de copas. Então, a gente tem aí o 8 de copas como desafio. Então, eu sinto que está falando muito sobre as nossas emoções também, não só sobre projetos, sobre trabalhos, mas também sobre as nossas amizades, sobre os nossos familiares, né? Sobre situações onde a gente se coloca, às vezes, que a gente não vê o retorno. Então, a gente faz, e a gente não está recebendo. Então, até quando a gente vai continuar fazendo, né? Até quando a gente vai continuar insistindo em algumas amizades que às vezes já deu. Perfeito, como um arcano da manifestação, né, o 6 de ouros ele carrega a energia da Imperatriz, né? Então um arcano que vai falar para a gente sobre o nosso poder criativo, a nossa capacidade de prosperar naquilo que nós realmente colocamos o nosso ser inteiro, onde nós, né, não excluímos nenhuma parte de nós mesmos, mas nós conseguimos então nessa totalidade criar, participar de um processo criativo. E esse processo criativo pode abrir muitas e muitas portas para nós essa semana, inclusive conectando você, então, com novas associações, novas pessoas, novos lugares e por aí vai. E essa limpeza ela pode ser muito benéfica, porque a balança da justiça está aqui, né? E a balança da justiça não tem jeito. Quando ela aparece para a gente no tarô, ela vem dizer que aquilo que não estiver realmente no ajuste, no equilíbrio e na harmonia, precisam e devem ser corrigidos. Então, vamos falar um pouquinho, que eu já trouxe, né, esse arcano aí de desafio da semana, o nosso 8 de copas. Essa carta ela tá ligada também com o eremita, não tá, não? Tá sim. Eu vejo que essa semana o 8 de copas, quando ele sai como desafio, gente, ele sempre traz um simbolismo de um território escorregadio e traiçoeiro. Então, ele nos alerta sempre para pegadinhas no sentido emocional. Às vezes, de que a gente está imaginando uma coisa, de que nós estamos com expectativas, né, de que algo vá acontecer de certa forma, e podemos ser surpreendidos em cima da hora. Então, é um arcano que fala de preparo quando ele sai como desafio. Será que nós estamos bem preparados para as coisas que nós estamos querendo botar para frente na nossa vida? Em plena lua minguante, é uma carta que nos convida a renúncias, o 8 de copas nos convida a renúncias. Por quê? Porque para atravessar os caminhos estreitos da vida, nós não podemos carregar muito peso, não podemos estar carregando muitas crenças, muitas coisas, nós precisamos estar o quê? Com a nossa atenção, com a nossa energia afiada e apontada para o nosso objetivo. E, gente, ai, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando esses mosquitos aqui. Quero deixar claro que eu estou com meu senso de humor bem péssimo hoje, mas estou aqui. Então vamos falar sobre o nosso arcano de conselho que saiu para essa semana, que é o 10 de espadas. Então nada mais é do que um cara deitado com 10 espadas enfiadas na costa dele. Pois bem, é um arcano bem pontual quando ele aparece em uma leitura. Ele, como conselho, ele vem pedir uma aceitação para a morte de certos personagens, para a morte de certos comportamentos. Ou seja, é um arcano de mudança inevitável. Como se a vida estivesse falando para a gente, olha, o que está maduro vai para frente. O que não está maduro, naturalmente, irá se encerrar. E aí esse 8 de copas, ele diz pra gente que esses encerramentos eles podem acontecer de duas formas. Ou pode ser que você seja deixado na mão dentro de alguma coisa que você, às vezes, estava aí com expectativas mais juvenis em relação àquilo, vamos dizer assim, um pouco mais página de copa sonhador, né?
bem a minha cara. E pode ser também que esse 10 de espadas esteja falando para a gente da necessidade da gente conseguir, de fato, encaminhar o que precisa ser encaminhado para um fim, né? Aceitar esse fim, deixar que isso aconteça e perceber o que nós podemos fazer a partir disso, porque é um arcano de recomeço. Todo arcano 10 é um arcano de recomeço. Então, o que estava embaralhado, o que estava esquisito, o que você não estava conseguindo entender direito, e que agora você está tendo a chance de repente, ligar a luz, ver tudo às claras, né, com todas as coisas que vieram acontecendo nas últimas semanas. Eu acho que está bem evidente para a gente, né, muitas coisas, muitas revelações, muitas informações a respeito dos comportamentos estão aí, né? Então vem essa possibilidade da gente finalmente se conformar com isso e aceitar que o que morre vem para um reinício, sempre servindo a abertura de um ciclo maior. Tem gente se sentindo que foi apunhalado pelas costas, que fez o melhor que tinha para fazer, mas foi apunhalado pelas costas e agora está no momento de tomar uma decisão. Você quer continuar nessa situação? Você quer continuar nesse relacionamento? Você quer continuar nesse círculo de amizades? Você quer continuar nesse trabalho? Então esse é o momento de você decidir realmente aonde você quer estar. Com quais pessoas você quer estar? Com pessoas que são verdadeiras com você? Ou com pessoas que quando você vira as costas, fala mal de você? Então essa é uma semana que eu sinto que vai precisar de um recolhimento, de um momento onde a gente possa parar, olhar para dentro e refletir, e de fato saber quais são as situações, as pessoas, os trabalhos, os projetos que eu quero para mim, que eu quero continuar, porque tem coisa que chega, tem coisa que deu, tem coisa que você está sustentando há um tempão que você já nem quer mais, então já deu, tá na hora de dizer chega. Até quando você vai sustentar, achando que o outro vai mudar, que as coisas vão melhorar? Será que elas vão melhorar mesmo? Ou será que você tem que dar um basta nisso e seguir o seu caminho, sabendo que coisas melhores vão chegar? Então, se algumas coisas estão findando, ótimo, ótimo. Coisas melhores chegarão no seu caminho, de todas as formas. Então, a gente tem que ter essa sabedoria mesmo interna, mas é uma semana de atravessar o processo mesmo. De sentir a dor, de chorar, de se sentir, nossa, mas por que isso aconteceu? De se perguntar por que isso aconteceu. E tá tudo bem, você tá nesse lugar de estar se perguntando por que isso aconteceu, mas não fica aí por muito tempo. Então vai chegar um momento que você vai precisar se levantar e falar, não, tá tudo bem, eu passei por isso, foi mais uma experiência, mais um aprendizado, eu não vou me fechar para a vida, porque não é porque uma pessoa, uma situação ou um trabalho foi filho comigo, que todas as outras coisas também vão ser. Então não perca a esperança. Muito bem pontuado, muito bem colocado. É um ótimo exemplo do poder das nossas emoções, que o 8 de Copas também vem nos trazer um pouco disso. Eu venho tido muitos sonhos a respeito de águas, em movimentos intensos envolvendo água, inclusive um bem parecido com essa travessia que acontece aqui, escorregadia nas pedras do 8 de Copas. E o fato é, evite se meter em situações perigosas despreparado. E quando eu digo perigosas, eu não estou falando só de risco de vida. Eu digo também de risco de humilhação, de risco de perda de tempo, de risco de você simplesmente depois sair se sentindo totalmente perdido do rumo que você estava tomando. Sendo que o 6 de ouros, ele está aqui dizendo que a energia da prosperidade, ela está presente, a manifestação, ela está presente, mas de que forma nós queremos, então, realizar essa manifestação? Qual a experiência que nós queremos ter dentro do nosso trabalho, dentro do nosso autocuidado, dentro da nossa saúde, dentro daquilo, dos nossos relacionamentos? Qual a experiência que ainda serve e aquela que já deu? E o 10 de espadas, ele vai deixar isso bem claro para a gente. Ele vem escancarar mesmo a nossa visão, trazer aí a lucidez para todo o processo. Então, evitem impulsividades, tá? O 8 de Copas pede para evitar impulsividades, até porque vários fechamentos eles estão acontecendo por conta própria, e é mais uma coisa do tipo assim, não se assuste com o que pode acontecer e busque não se envolver diretamente com as coisas. Busque observar primeiro e entender qual que foi a lógica por detrás do que aconteceu.
Porque o 10 de espadas, acima de tudo, é um arcano de lógica, é um arcano de evidência, que nos pede, primeiramente, esse distanciamento emocional das coisas para que possamos, de fato, aprender com o máximo de perspectivas possíveis que aquela situação veio nos ensinar, para que, nos ensaios futuros, nós não estejamos condicionados a repetir o nosso passado. Então não é sobre se calar, não se cale. Fale na hora certa, porque se você falar na hora errada com impulsividade, você vai ficar como errado da situação. Então saiba o momento certo, haja com estratégia. Se for preciso ficar quietinha essa semana, fica quietinha essa semana. Mas no momento certo você vai ter as palavras certas para você colocar tudo no seu devido lugar. Mas você não precisa ficar calado pro resto da sua vida, segurando dores, segurando situações para evitar que outras pessoas se sintam mal. Então não é sobre ser impulsivo e sair falando tudo que está pensando, calma, reflete, internaliza, bota tudo na ponta do lápis e no momento certo você vai lá e se impõe. E você fala tudo o que você pensa, tchau e bença. E segue a sua vida, sem precisar mais voltar para o mesmo lugar e se colocar no mesmo lugar que te gerou dor e que te trouxe todos esses desconfortos que pode ser que você está sentindo nesse momento. Pois bem, esse é o nosso giro da semana. As mensagens com certeza já estão ressoando aí no seu coração, então não se esqueça de comentar aqui o que você sentiu assistindo esse vídeo, qual a sua visão sobre esse vídeo, sobre os arcanos. Você, estudante de oraculismo, estudante da Escola Consciência Solar, seja matriculado no curso, seja do YouTube, deixe aqui sua opinião sobre tudo que foi falado, né, suas interpretações também sobre esse assunto. E conte também, compartilhe sempre seus sonhos e as suas histórias, porque acima de tudo, o tarô ele é um território para unificar os nossos sonhos, para que, de alguma forma, possamos juntos reunir nossas forças e nossos propósitos para criarmos um mundo melhor. Estamos aí caminhando, então, para a nossa segunda aula do curso de tarô. E, se você ainda não entrou, a gente vai segurar mais um pouquinho. Como ainda foi só a primeira aula, ela está gravada, ainda dá tempo de você entrar com a gente, estar junto com a gente. Então, se esse chamado toca no seu coração de você estar participando, de você estar entendendo, compreendendo melhor sobre as cartas, mande mensagem, entre em contato. Os nossos contatos estão aí, você vai conseguir encontrar em qualquer lugar os nossos links também para acessar a gente. Ou deixe um comentário, quero fazer parte do curso de tarô, que a gente vai chamar você para conversar. E se você chegou até o final desse vídeo, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações e não perder nenhum dos nossos conteúdos. Assim não se esqueça de compartilhar esse projeto e todos os outros projetos da Escola Consciência Solar que buscam acessar a todos. Então, tirando o curso de tarô, todos os outros projetos que estão disponíveis, eles são gratuitos. As agendas para os atendimentos também estão abertas com o tarô. Vai ser uma honra poder trazer um pouco dessa sabedoria para o seu caso, para o seu contexto e para a sua vida. Tenho certeza que vai fazer toda a diferença para você. E não se esqueça de fazer o seu arcano de destino, se você ainda não participou do projeto Arcano de Destino, onde nós calculamos, então, através da sua data de nascimento, o arcano que rege a missão nessa sua vida. E se você está passando por alguma situação dessas que a gente contextualizou e que a gente trouxe aqui na leitura, se você estiver precisando de um apoio para saber como se posicionar, como se colocar, qual o momento certo de você falar o que você precisa falar, manda mensagem para a gente, porque a gente está aqui disposto a segurar a sua mão, certo? Perfeito. Então, gratidão, professora Fari, por mais um giro. Gratidão você, caro ouvinte, caro estudante da Escola Consciência Solar. Nos vemos, então, nos Pérolas do Dia e nos vemos no próximo giro oracular semanal. E você, caro oraculista, nos vemos quarta-feira na nossa aula. Tchau. Axé. Beijo.